quebramos o recorde aqui ontem. Nós tínhamos 115, né? 115 crianças, 115 kids aqui e mais de 70 adultos, irmãos. Então você vê que é uma benção. E a gente se alegra porque realmente nós estamos percebendo o favor de Deus, aquilo que o Senhor está fazendo e a promessa dele. Nós herdamos esse DNA da Igreja Videira, por isso que nós somos vinha. A Igreja Videira, a pastora Márcia, ela tem esse coração voltado para o pequeno rebanho, para as crianças, e isso tem tomado conta das mulheres pelo Brasil afora. Então ontem, como foi aqui essa celebração desse evento que tem se multiplicado no Brasil. O mês que vem agora vai ter uma conferência, era para ser presencial, em virtude da pandemia não pode ser feito, porque são milhares de mulheres que iriam para lá. Então vai ser feito online e as líderes da Igreja Viva vai estar aqui durante esses 2 dias, um dia só, né? É um dia só acompanhando aqui e vai ser um tempo precioso, mas é o resultado disso. Então quando a gente está numa terra boa, você também acaba sendo contaminado. Nós estamos contagiados. A Igreja Videira em Goiânia, hoje ela tem entre as 1.800 células de criança, então juntando adulto, jovem e criança, é uma igreja com 50 mil pessoas. Você imagina que uma igreja com 21 anos, o tanto que o Senhor fez, e nós estamos debaixo dessa unção, dessa bênção, né? Nós vamos chegar lá em nome de Jesus, amém? Nós só queremos 1.400. Eu falei, Jesus, ó, deu 1.400, aleluia, glória a Deus, maravilha. Daí para frente é com o Senhor, né? Mas 1.400 está ótimo. Aí um pastor falou para mim assim, Osmar, será 1.400 líder? Falei, pai, não brinca não, que nós não aguenta, né? 1.400 líder? Não, 1.400 líder é para acabar. Você imagina 1.400 líder, 10 pessoas em cada célula? Pensa no estrago no inferno. Mas como a obra é de Deus e é Ele que trabalha, nós estamos abertos a Ele para que Ele possa ser glorificado. Amém? Muito bem, nós temos um casal aqui, o pastor Danilo me falou, que está nos visitando, vindo pela primeira vez aqui na nossa igreja. Eles são oriundos de Manaus, o Vigílio e Vânia, é isso? Eu gostaria que eles ficassem em pé, para que essa igreja aplaudisse o Senhor na vida deles, tá? Viu? Deus abençoe vocês, muito obrigado. Se sintam muito bem aqui, tá bom, querido? Podeis tomar seu lugar. Nós ficamos felizes de recebê-los aqui conosco nesta noite. Hoje, irmão, nós temos tanta coisa para falar. Dia de domingo eu não gosto muito de sair para almoçar fora, mas eu não aguento, porque nós estávamos hoje terminando o nosso jejum, terminou hoje, os 21 dias, eu quero mais. Teve irmãos, por exemplo, que ficou até às 19 horas, depois comeu das 19 horas até às 23 horas, ficou livre ali para comer, depois continuou de novo jejuando. Foi um número expressivo de irmãos que fizeram o jejum. Nós temos lá aquele grupo do jejum, eu percebi, todos os dias nós nutrimos ali os irmãos com o versículo bíblico, com a confissão do dia, falando daquilo que o Senhor fez. Parabéns por você que fez todos os dias. Mas pastor, eu não consegui fazer os 21 dias, eu fiz 7 dias, eu fiz 3 dias, eu fiz 5 dias. Amém, aleluia. O que importa é que você entendeu o princípio, amém. E que Deus continue te abençoando e derramando o favor sobre a sua vida. O versículo de hoje que fechou o nosso jejum, o 21º dia, que é um versículo muito lindo, lá de Romanos capítulo 8, versículo 31 e o 32, que diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Paulo está dizendo, quem será? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então Paulo está dizendo, irmão, se Deus não negou o seu filho,
Você acha que ele vai negar uma cura? Você acha que ele vai negar uma porta de trabalho? Você acha que ele vai negar nada, irmão? Se ele deu o seu primogênito, seu filho, seu unigênito, não é? Além de ser o primeiro, era o único, o unigênito, porque o primogênito é o primeiro, mas Jesus era o unigênito, o único de Deus. Ele deu o seu filho. Se Deus deu ele, como que ele vai negar? Então, irmão, saiba que ele não é contra você, mas ele é por você. Amém? As religiões e a forma de pregar, a forma de falar, os ensinamentos que você recebe, muitas das vezes você acaba ficando preso a umas coisas, mas eu quero dizer para você que Deus não é seu inimigo, Deus é por você. Há pessoas que acham que Deus é contra ele. Irmão, Deus está atrás de mim, vai me pegar, Deus está querendo, Deus vai cobrar de mim. Deus, por quê? Fica aquela coisa de condenação, e condena. Deus não quer te condenar, irmão. Deus não quer, Deus quer te abençoar. Toda a condenação que estava sobre nós, Jesus já levou na cruz do Calvário. Então, se Jesus já levou essa condenação na cruz do Calvário, por que Jesus vai estar querendo? Então, Deus está ao nosso favor. Ele não é contra nós. Então, há irmãos que vivem da circunstância, de situações que acontecem ali e aqui, e aí dá um negócio errado. Por exemplo, ele vem no culto domingo à noite, hoje, nós ouvimos aqui o louvor lindo, a oração, a pregação, damos a oferta, consagramos aqui a Sidneia para liderar os kids, uma bênção. Daí amanhã você chega, vai começar a segunda-feira, vai dar partida no carro, não pega cedo, tá? Não pegou o carro. Aí você já fala, quem prova? O que é isso? O que está acontecendo? É comigo, vou chegar atrasado hoje e tal. Deu errado. Aí, por exemplo, você saiu de casa, pegou o ônibus ali no tubo ou no ponto, e no meio do caminho o ônibus dá uma pane lá. E daí precisa de que venha um ônibus reserva para levar você. Aí você fala assim, e agora? Como é que vai ser isso? Meu Deus e tal. Ontem estava tudo maravilha, hoje não está. Irmão, sempre estará Deus do seu lado. Você tem que ter isso em sua mente. Ele sempre estará. Então, se Deus não negou o seu próprio filho, Ele não pode negar. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes por mim entregou, porventura não dará graciosamente com Ele todas as coisas? Se Deus é por mim, as minhas lutas, Senhor, as minhas guerras, não são minhas, mas o Senhor vai dar. É Ele que nos resgatou com o seu próprio filho. Então, o que Ele poderá negar daquilo que Ele nos fez? Então continue firme no propósito de Deus. Se você fizer um retrocesso lá no grupo do jejum, você vai ver todos os dias foi mandado um resumo do livro que foi lido, foi mandado um versículo bíblico, tem um arsenal de coisas boas lá para você se alegrar e regozijar no Senhor, tá bom? Então Deus abençoe e vão continuar firme. No segundo semestre vai ter outro jejum, e daí nesse segundo semestre o pastor vai fazer de novo, online. Ele fez lá, deu 37 mil pessoas fazendo em Goiânia e no Brasil, mas nesse segundo semestre nós estamos querendo passar de 100 mil pessoas participando do jejum, e a igreja viva estará dentro, amém? É benção, irmão, você só tem que ganhar, você não tem o que perder, só o que ganhar, e o Senhor vai nos favorecer. Muito bem, nós estamos hoje, é dia 23, não é? Hoje é dia 23, nós estamos já indo para o final do mês, e no segundo final de semana nós temos um encontro com Deus, irmão. O encontro com Deus. Olha que maravilha que vai ser o encontro com Deus. Nós vamos estar orando. Eu quero até animar os líderes. E a partir de quarta-feira, na sua célula, você vai tirar um tempo na célula para orar pelo encontro, ok? E daí nós vamos estar orando nessas quarta-feira, na reunião de terça-feira com os líderes. Vamos estar buscando o Senhor para que a porta se abra e seja destravado. Eu vi lá no grupo dos líderes, eles mandando lá as pessoas que vai trabalhar. A cela, não sei qual, vai 5, outro vai 4, outro vai 6, outro vai 4. Nem fizer uma conta, mas eu já vi lá que tem umas 50 pessoas querendo trabalhar no encontro.
Isso já é um bom negócio, né? Ter 50 pessoas querendo trabalhar no encontro é um negócio assim fabulosíssimo, né? E isso me empolga. Eu fico muito feliz, porque quando nós começamos o encontro aqui há 10 anos atrás, nós éramos 14 para trabalhar, tá? Nós batia a bola, o escanteio ia correndo e marcava o gol de cabeça, né? Porque era só nós, então não tinha o que fazer. Mas hoje Deus já deu com abundância. E Ele nos dará muito mais ainda. Então, como nós já temos um grupo expressivo que vai trabalhar, nós agora precisamos dos encontristas, ok? Os encontristas. Então agora é a hora de nós amolar a ferramenta e vamos atrás dos encontristas, levar esse povo para passar no encontro. Eu sinto no meu espírito que é um tempo assim de abundância de bênção que Deus tem preparado para nós nesses últimos dias. As coisas vão acontecer e nós vamos perceber o favor de Deus aqui no nosso meio. Amém? Então, como você está sentado, só abaixa a sua cabeça e faz essa oração junto comigo agora, em nome de Jesus. Pai querido, eu quero te glorificar, eu quero exaltar o teu nome, quero te dar graça por esse tempo, por essa oportunidade, pela tua palavra que será ministrada nesta noite. Nós estamos certos de que os céus se abrirá e o Senhor fará algo maravilhoso e extraordinário, com o coração aberto para receber a revelação da sua palavra. Nós queremos que haja o sobrenatural. O poder não está em nós, mas o poder está na tua palavra, que ela possa vir de encontro às minhas e às necessidades de cada um dos teus filhos nessa noite. Pedimos a tua bênção em favor do nosso encontro que acontecerá no mês seguinte. Temos certeza de que nós veremos o derramar da tua presença nesses dias, e nós temos certeza de que muitas vidas serão transformadas para a glória do Senhor. Quantos podem dizer amém? Quando dizemos amém, nós estamos dizendo assim seja, não é? O poder do amém. O Theo e a irmã Thaís estão orando por um casal e nós estamos orando por eles também. Vai ser bênção, hein? Ai, 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 ai. Caiu lá, não volta mais, irmão. O encontro é uma coisa assim extremamente maravilhosa. Os irmãos sabem que eu já sou cristão há quase 30, vai para 37 anos. E a primeira vez que eu fui no encontro com Deus, eu voltei, chorei muito lá, né? Porque foi um negócio assim assustador. E eu tive esse encontro, nós fizemos ele na cidade de Madrid, na região metropolitana de Madrid. A igreja lá de Cidade do Porto veio fazer o encontro, a igreja videira, os líderes vieram, nós juntamos lá os brasileiros, misturado com espanhol, com paraguai, com uruguai, com argentinos, e fomos para uma chácara e saímos de lá realmente poderoso assim no Senhor. E eu estava com o coração meio ruim, e no encontro Deus quebrou eu, né? Chorei que nem um menino, chorei muito, muito, mas foi legal, porque a alma ficou leve, ficou maravilhosa. Daquele dia para cá, eu fiquei apaixonado por essa obra, por essa ferramenta de evangelismo, e tanto é que ela foi tão forte no meu coração, que eu tive mudanças radicais no meu ministério. Foi assim, extraordinário. Virou da noite para o dia. Eu estou alegre, feliz com tudo o que o Senhor fez, e eu tenho certeza que Ele ainda continuará fazendo. Amém? Muito bem, vamos colocar a Bíblia, vamos pregar, vamos colocar a Bíblia aqui para os irmãos, que eu quero ler junto com eles. Romanos 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1. Quanto mais você prega, quanto mais você fala sobre a graça, há uma necessidade muito maior ainda de nós falarmos sobre ela. Pastor Aloysio, nesses dias, quem não está acompanhando, não deve perder, ele vai falar, não sei bem se é 21 ou é 15 live. Quantas é, Gelson? É por aí, né? Mas parece que é umas 3 semanas, de segunda a sexta-feira, lá no canal do YouTube, Aloysio.Silva, né? Aloysio.Silva, no canal dele. Ele está fazendo ao vivo, às 21 horas,
e dá mais ou menos 1 hora de palavra, e o tema é reinando em vida, como reinar em vida. E eu não tenho tido muito tempo de ouvir ele no horário ao vivo, mas eu ouço no outro dia. Eu vou fazer uma caminhada, e quando eu estou caminhando, eu coloco o fone, enquanto eu estou colocando os ossos no lugar, as coisas no lugar, eu vou ouvindo ele. Rapaz, eu ouvi uma palavra essa semana que eu fiquei crente de novo, né? Por quê? Nós precisamos de reinar em vida, irmãos. Reinar em vida. Há uma mentalidade na vida cristã de que aqui o pau quebra e você vive de qualquer forma, e a bênção é só lá. Né? Então tem muitos cristãos que se pune a uma punição, uma coisa que quando chegar lá na glória, quando tiver com o Senhor, aí lá vai ser. Quero dizer para os irmãos que lá vai ser extremamente poderoso. Mas além de nós alcançarmos lá, enquanto vivemos aqui, devemos reinar em vida. Reinar em vida é algo muito importante para nós. Cada vez que eu vou num lugar bonito, eu gosto de coisas bonitas. Cada vez que eu vou num lugar que eu vejo coisa bonita, eu fico assim, admirado. Eu falo assim, rapaz, se isso aqui é bonito, você imagina o céu. Porque a Bíblia diz que aquilo que nós não vimos e não subiu no coração do homem, Deus tem preparado para os seus. Eu tenho um amigo meu que ele foi para Israel e aí fez escala em Dubai. Aí quando ele chegou em Dubai, ele falou comigo, ele tirou as fotos, mandou as fotos para mim e falou assim, Osmar, cara, o aeroporto desses caras aqui é uma coisa assim, fora do normal. Ele disse assim, quando eu entrei aqui, ele falou assim, a primeira coisa que eu entrei aqui dentro, eu já me alegrei. Eu falei assim, cara, o céu é uma glória. Porque se esse lugar, esses mortais fizeram isso aqui, tão bonito dessa forma, imagina o céu. Então, irmão, o lugar que nós vamos passar a eternidade não tem palavra de tanta grandeza e de tanta glória. Mas eu quero lembrar você que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos já reinando em vida. Então, reinar em vida é quebrar alguns preconceitos, algumas coisas, algumas situações que muitas das vezes quer arrancar ou tirar a bênção de nós. Mas nós vamos reinar em nome de Jesus. Então, Paulo escreve dizendo, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? Então Paulo está dizendo que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então se você e eu estamos em Cristo Jesus, não tem mais condenação para nós. Nenhuma condenação. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Porque as pessoas ficam achando que ele precisa de pagar alguma coisa. Ele precisa de fazer alguma coisa. Ele tem que pagar o sentimento de que estão devendo, sentimento de que tem alguma coisa errada, sentimento de que não fizemos como deveria ser feito, o sentimento de que não estamos ainda com o dever cumprido. Mas eu quero dizer para você que o preço já foi pago na cruz do Calvário. Aquele que pagou na cruz do Calvário, por mim e por você, já fez a obra por completo. Então não tem necessidade de nós ficar com medo. Seu alvo é trazer, mas o Satanás, ele quer fazer com que nós se sentimos mal. E o que acontece? A Bíblia disse que a função do diabo é nos acusar de dia e de noite. Então pensa que ele fica de dia e de noite nos acusando. Então vamos ler Apocalipse 12 e o versículo 10. Apocalipse 12 e o versículo 10. A Bíblia diz que Satanás quer nos acusar de dia e de noite. Então o seu alvo é trazer acusação à vida do crente. E ainda assim, a não ser detectado. Porque o que Satanás quer fazer? Ele quer nos acusar, mas ele não quer ser encontrado. Ele quer acusar de uma maneira que ele acaba ficando oculto e escondido. Na verdade, muitos crentes se confundem a acusação do diabo com o convencimento do Espírito. Tá? Isso é muito sério. Vamos falar um pouco sobre isso. Localizar Apocalipse 12 e o versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor. Então, ouvi uma grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus
e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. O mesmo acusa de dia e de noite diante de Deus. Então você percebe que o texto aqui está dizendo que Satanás, ele foi banido, ele foi expulso. Ele não pode mais. Ele estava lá no jardim, no jardim de Deus, ali naquela coisa toda, com todo aquele glamour, mas ele acabou sendo expulso porque a Bíblia diz que ele quis ser igual a Deus. E quando ele quis ser igual a Deus, ele acabou sendo expulso de lá. Mas ele não se deu por convencido. Então o texto está dizendo que ele, de dia e de noite, ele é o acusador, é aquele que nos acusa. Muitos crentes confundem a acusação do diabo com o convencimento do Espírito. Ou seja, as pessoas acham que aquilo que ele está sentindo é o Espírito que está falando. Rapaz, eu estou sentindo aqui que o Espírito está falando comigo, que tem alguma coisa errada, que eu estou sentindo um negócio contrário, tal. Então eu quero dizer para você nessa noite que o Espírito de Deus não acusa ninguém. Quantos podem dizer amém? O Espírito de Deus não acusa ninguém. O Espírito de Deus tem uma outra finalidade. E a finalidade do Espírito de Deus é convencer o homem do pecado. É ser testemunha de que o que Cristo fez. A função do Espírito é consolar o nosso coração. Por isso a Bíblia diz que o mundo não pode receber porque não conhece. Mas nós que aceitamos a Cristo como Salvador, Ele está na nossa vida. Então entenda que a acusação que você está sofrendo não é o Espírito. A condenação que você está sendo acusado, você deve perceber que é Satanás. Então o diabo procura não ser detectado, mas ele fica de uma forma ou de outra tentando trazer acusação na vida do cristão. O sentimento da acusação e de condenação. Então as pessoas ficam sentindo essa condenação. Mas Paulo está dizendo que agora não há nenhuma condenação mais, porque nós agora estamos em Cristo Jesus. A porta da grande entrada para a vida do Espírito, agora não é mais a separação entre Deus e nós. Não é mais nenhuma condenação sobre nós. Então, por exemplo, não há mais nada que possa nos condenar. No capítulo 7 do livro lá de Romano, Paulo estava lutando contra a lei. E ele disse que a lei é santa, e o mandamento é santo e justo e bom. Mas nós somos carnais. Então, como nós somos carnais, ou vivemos aqui ainda na terra, e temos a nossa natureza carnal, nós não conseguimos vencer. Quanto mais tentamos cumprir a lei, mais o pecado se manifesta. Não há nada de errado com a lei, mas quando ela entra em contato com a carne, o resultado disso é pecado. Então quando ela entra, a lei entra, porque nós não somos contra a lei. Paulo está dizendo que o mandamento é bom, é santo, é justo, é tremendo. Ele está dizendo tudo isso. Mas como nós somos carnais, nós não conseguimos fazer. Mas quando nós tentamos cumprir a lei, nós não conseguimos. Por quê? Porque ela manifesta o pecado na nossa vida. A lei é para manifestar o pecado. Então o resultado é o pecado. Deus deu a lei para que por ela viesse o conhecimento do pecado. O que acontece quando você tem conhecimento do pecado? Quando você passa a ter conhecimento do pecado na sua vida, o que vem? Primeiro, condenação. Você cometeu um pecado, então você entendeu o pecado. Então a primeira coisa que vem, você começa a se sentir condenado. Condenado. Então a primeira coisa é condenado. É por isso que o diabo gosta de usar a lei, pois por meio dela, ele nos condena constantemente. Então você pode até usar a expressão condenação como lei. Por quê? Por intermédio dela, nós se sentimos condenados constantemente. No dia que Adão pecou, ele sentiu vergonha. Ou seja, quando Deus deu uma determinação
Quando Deus coloca Adão e Eva dentro do jardim e diz para eles: olha, você vai desfrutar daqui, tudo aqui é seu, vai ser uma maravilha, você vai colocar nome nos animais, eu já coloquei aqui uma adjutora, uma companheira que está junto com você, vocês vão desfrutar, vai ser um tempo de refrigério, um tempo de delícia, esse jardim é algo precioso. Deus estava dizendo para ele: eu vou vir aqui na virada do dia, vou estar aqui, vou ter comunhão com vocês, vou conversar com vocês, vai ser tremendo. Mas Deus colocou um limite. Ele disse: olha, aqui vocês podem comer de tudo, mas tem esse fruto aqui você não pode comer, tá bom? Então não coma desse fruto, então não faça isso e tal e tal. Mas o que aconteceu com Adão? Porque Deus queria ter. Então Adão pecou. O primeiro sentimento foi vergonha, depois foi tomado de medo. Então, por exemplo, quando a pessoa peca, ele fica, primeiro, envergonhado, segundo, fica com medo. Então, o medo de ser descoberto, o medo das pessoas saber, a vergonha do que ele fez. E aí o que acontece? Satanás fica em cima, tentando destruir. Mas quando o Senhor veio para ter comunhão com Adão, então ele foge com medo e disse: eu ouvi a tua voz no jardim, porque eu estava nu, então eu me escondi. Porque Adão anteriormente, Deus ia lá, falava com ele estava nu, não passava nada. Estava tudo na paz, tranquilo, tal. Mas agora, depois que ele come o fruto, ele sente vergonha. Ele sente vergonha porque ele dizia: eu estou nu e tive medo e me escondi. Então perguntou Deus: quem te fez saber que estava nu? Quem te fez saber que estava nu? O texto não mostra aqui, não tem que foi o diabo, mas nós sabemos que foi. Porque foi Satanás, ou seja, uma lei que foi quebrada, que lá estava. Quando aquela lei foi quebrada, que não foi cumprida, manifestou a vergonha, manifestou o medo, manifestou a condenação. Então foi quebrada. O Senhor perguntou: quem te fez saber que estava nu? Em outras palavras, o Senhor perguntou: quem te disse que você estava nu? Embora não seja declarado aqui no texto, mas fica evidente que o Senhor está referindo-se ao diabo. Uma vez que Adão quebrou a lei de não comer, de comer do fruto da árvore, do conhecimento, né, que ele não deveria fazer, então o inimigo veio para lhe mostrar que ele era agora sujo, indigno e que não podia mais ter comunhão com Deus. Quantas pessoas que se sentem suja, indigna? Rapaz, para mim não tem mais jeito, pastor. Eu já tentei, não dá. Eu não dou conta de ficar firme. Eu não consigo, pastor, eu venho e daqui a pouco eu caio de novo. Pastor, eu tento me levantar e não consigo, eu não dou conta. Pastor, eu me sinto indigno. Irmão, quer dizer que aqui não é lugar de digno, aqui é lugar dos improváveis. Quando nós chegamos aqui, nós dizemos: Senhor, nós somos totalmente dependentes do seu favor e da sua grandeza, porque isso já foi consumado lá na cruz do Calvário. Então a condenação é a raiz de onde se origina todos os problemas emocionais, físicos e espirituais. Se nós se submetermos à condenação, não poderemos viver realmente como vencedor e como reinar em vida. Se você não vencer a condenação que está dentro de você, por quê? Como que você vai vencer a condenação? Você não consegue vencer por você mesmo. Você não consegue vencer pelos seus esforços próprios. Você não consegue vencer com a sua natureza. Mas você consegue vencer em Cristo Jesus. Porque Paulo disse agora: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você se sente que está em Cristo Jesus, meu irmão, dá glória a Deus, porque não há condenação na sua vida. E você agora não pode ficar nesse sentimento: agora como é que eu vou fazer? Como é que vai acontecer? Você é um vencedor. Nós somos um vencedor, não é pelo nosso cumprimento, porque eu não pude cumprir, você não pode cumprir, mas Ele cumpriu a lei, Ele cumpriu o que estava determinado. Aí as pessoas dizem: ah, pastor, mas aí é fácil, só Ele que faz e nós não fazemos mais nada. Irmão, mas nós cremos nele, nós sabemos que Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, nós sabemos que a nossa imundícia Ele levou, nós sabemos que nós somos resgatados e agora nós somos justificados em Cristo Jesus. E como nós somos justificados em Cristo Jesus, alegria no coração para dar glória a Deus. Muitos pensam que o problema é o pecado, mas Paulo diz que eficazmente é que a força do pecado é a lei. Vamos ler o texto.
1 Coríntios 15 e 56. 1 Coríntios 15 e 56, porque Paulo está dizendo que eficazmente que a força do pecado é a lei. Então observe o que diz a palavra do Senhor. 15 e 56. 1 Coríntios 15 e 56 diz assim a palavra: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Coloca o versículo anterior. Sobe o versículo. Isso. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu grilhão? Aí o versículo. Que eu gosto desse versículo aí, né? Porque o último é poderoso. Depois você coloca o último versículo desse capítulo. O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Então, a força do pecado é a lei. Onde tem muita lei, tem muito pecado. Onde tem pouca lei, não tem pecado. Quanto mais lei tem dentro do negócio, mais pecado tem. Sabe essas igrejas bem legalistas, que tudo é lei? O cara falou assim, pecou. O cara falou, está disciplinado. Você imagina que eu vim de uma raiz de igreja que o irmão terminou de batizar lá no rio, no mar. E quando o irmão terminou de batizar, daí o irmão, o pastor soltou ele e ele saiu nadando sobre as ondas assim, né? Claro que foi desproposital, que ele não deveria, não estava ali para nadar, estava ali para batizar, né? Mas o pastor olhou e falou assim, separa o nome dele, ele acabou de ser batizado, mas já está disciplinado. Porque a lei é um negócio doido, cara, forte, forte. Então, vamos lá, o cara já saiu dali, já disciplinado. Mas aonde tem muita lei, tem muito pecado. Muito pecado. Porque as pessoas ficam ali. Não, eu pequei. Olha, eu pequei. Eu não vou na ceia. Domingo é a ceia, eu não vou na ceia. Por que eu não vou na ceia? Não, porque essa semana, meu irmão, foi uma loucura. Eu pequei demais. Ai, como eu pequei. E o diabo está lá. Aí ele fica espiritual. Aí ele fala assim, o Espírito de Deus está me fazendo sentir que eu não sou digno. Não é o Espírito de Deus, irmão. É o inimigo, é o adversário das nossas vidas que está querendo fazer isso. Então Paulo está dizendo que a consequência da lei sempre traz condenação. O sentimento de condenação e de acusação é a força do pecado. Então a lei gera esse tipo de coisa. Quando alguém realmente tem a revelação de que não está mais debaixo de condenação, então essa pessoa vence o pecado. Quando você tem, por isso eu sempre tenho falado aqui no púlpito, irmãos, nós precisamos de ter revelação. A oração de Salomão foi uma oração muito bela. Ele orou dizendo assim, Senhor, me dá sabedoria. E Deus deu sabedoria para ele. Qual que é a oração de nós agora da Igreja Viva? Senhor, me traga revelação. Eu quero revelação, revelação. Então, quando realmente nós temos revelação, que não estamos mais debaixo da condenação, então essa pessoa vence o pecado. Então a Bíblia diz lá em João 8 e 10, quando ele registra esse episódio de João 8 e 10, né, a palavra diz que a mulher foi pega em adultério, lá nesse texto. E daí o Senhor disse que, onde estão? Porque aquela senhora foi pegada numa situação bastante constrangedora e trouxeram. Disse, mulher, Senhor, disse para aquela mulher adulta, né? Não, ele pergunta para ela, aonde está os seus acusadores? Porque eles pegaram ela numa situação inadequada, que ela está cometendo um adultério, levaram ela diante de Jesus e eles foram para a lei. Porque a lei de Moisés era para matar. Pegou em adultério, pega pedra, vão apedrejar, vão matar, vão tirar a vida dessa pessoa. Jesus, quando percebeu aquele episódio, ele disse, olha, senhores, quem não tem pecado deve atirar a primeira pedra. Então vai lá, tira a primeira pedra, quem não tem pecado. Aquela palavra mexeu no coração das pessoas, foram tudo embora, porque o único que poderia jogar a pedra não jogou. O único que poderia atirar a pedra, não atirou. O único que poderia condenar, não condenou. Se ele não condenou, por que é que nós queremos condenar? Por que é que nós achamos que o irmão não está salvo ainda? Por que
que nós achamos que o irmão não está bem ainda, queremos condenar? Irmão, um único, ele levou o nosso pecado, mas não tinha pecado nele. Ele levou o pecado da humanidade, mas não tinha pecado nele. Mas ele foi o único que diz: olha, mulher, então eu vou dar uma sentença para você. Pelo contrário, ele disse: vá e não peques mais. E a mulher saiu dali liberta. A mulher só poderia cumprir a ordem de não pecar, mas porque ela tinha recebido o dom da não condenação, que agora permitia que ela se sentisse debaixo, porque ela estava debaixo de uma condenação, mas agora ela poderia sentir que aquele que tem o poder de não condenar, de repetir isso: o pecado não tem mais poder sobre mim. Estar debaixo da lei é o mesmo que estar debaixo de condenação. Paulo disse que o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos mais debaixo da lei, ou seja, não estamos debaixo da condenação. Se o pecado não tem domínio, então a pobreza não terá domínio sobre mim, a doença não terá domínio sobre você, a maldição não terá domínio sobre você, o diabo não terá domínio sobre você, porque você está debaixo da graça. Então, se nós estamos debaixo dessa graça poderosa, nada que a lei possa tentar fazer não consegue. Então não há mais domínio sobre as nossas vidas, porque eu estou debaixo da graça de Cristo nessa noite. Amém. E você também está. Essa é a graça. Pastor, mas isso é muito fácil. É assim que é o Evangelho. As coisas fáceis. Fácil, irmão. Não é para coisa difícil. Ah, se fosse mais difícil eu recebia. Não, mas é o fácil. A lei significa receber o favor com condição. A lei significa receber o favor com uma condição de receber o mandamento. Como não podemos ou não conseguimos o resultado da lei, sempre a condenação. Mas nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. E quando estamos debaixo dessa graça, nós nos sentimos alegres. Algumas pessoas pensam que quando pregamos sobre a condenação, estamos fazendo, ou seja, estamos sendo tolerantes. Quando nós falamos que não há mais condenação, as pessoas acreditam que isso nós estamos sendo tolerantes. Mas a verdade é exatamente o oposto disso. O motivo pela qual não há condenação é porque os nossos pecados já foram condenados na cruz do Calvário, no corpo de outro, não no meu, no corpo de outro. O mesmo crime não pode ser punido duas vezes. O cidadão matou, foi preso. Aí o juiz dá uma sentença para ele lá de 10 anos, 15 anos, 20 anos. 10 anos. Aí ele cumpriu. Depois de 10 anos, eles dão uma soltura e ele está solto. Vai ficar a marca de que ele tinha trazido lá um crime, mas agora ele está livre. Não tem como a justiça ir lá prender ele de novo, para ele cumprir de novo mais 10 anos, porque ele já cumpriu. Então o crime não pode ser punido duas vezes. Não tem como. O que nós entendemos? A nossa vida não pode ser punida duas vezes. Se Cristo já levou a punição lá na cruz do Calvário, por que você quer se punir? Por que você acha que você tem que ter a punição agora? Por que você tem que fazer? Irmão, não tem mais como. Jesus já fez. Ele já levou lá, quando ele disse Telestai, está consumado. Quando ele disse isso, acabou. A punição já foi lá. Então Romanos 8 não está baseado na misericórdia de Deus, mas na sua justiça. Se o pecado já foi condenado, então ele é justo em nos declarar inocente. E o diabo não tem mais direito de nos condenar. Satanás não pode condenar aquilo que já foi justificado. Então, se você já foi justificado, por que você vai permitir que Satanás vai te condenar? Quando Baraque convida Balaão para profetizar sobre Israel, ele não consegue. Ele sobe em cima do monte, olha e diz assim: como poderei eu amaldiçoar aquilo que já está abençoado? Como poderei eu fazer algo errado sobre aquilo que já foi guardado pelo Senhor? Irmão, não tem mais punição, você está justificado. Satanás não pode, não tem mais o direito de condenar você, porque você está agora debaixo da graça. Sei que ainda pecamos, mas a resposta de toda acusação é condenação.
Mas o sangue de Jesus é aquilo que nos dá o respaldo, porque nós estamos agora debaixo do sangue. A alma que pecar, essa morrerá. Isso era o veredito da lei. Mas o Senhor Jesus sofreu a punição da morte por causa dos nossos pecados. Como podemos perceber que estamos debaixo de condenação? Existem algumas coisas que nos faz perceber que estamos debaixo de condenação. Primeira, uma sensação constante de incapacidade. Você se perceber que está debaixo de condenação. Primeiro, uma sensação constante de incapacidade. Você sempre está achando que você é incapaz. Não tem crente assim? Não dou conta. Não, que isso? Pastor, quer que eu faça isso aqui? Não. Quem sou eu para trabalhar lá no encontro? Quem sou eu para orar para alguém? Quem sou eu para liderar? Quem sou eu, irmão, para ter a oportunidade de dar uma palavra aqui no prédio da igreja? Quem sou eu para compartilhar o roteiro da célula lá na célula? É um sentimento, uma sensação constante de incapacidade. Quando você tem esse sentimento constante de incapacidade, você está debaixo de condenação. Segundo lugar, sempre procurando o culpado. Sempre procurando o culpado. Irmãos, eu estou vivendo isso por causa do fulano. Alguém tem que ser o culpado. Vê a forma que Adão agiu com Deus. Quando Deus procura ele se esconde, sente que está nu, está com vergonha, pega a folha daquela figueira, faz uma roupa, coloca sobre ele e começa a falar, começa a ter um diálogo com Deus e começa naquela conversinha ali, vai daqui, tá dali, e daí ele fala para Deus assim, estava tudo perfeito aqui, eu aqui dentro, mas o Senhor quis me dar a mulher, e a mulher que o Senhor me deu, jogou nessa fria. Todas as vezes que você tem, sempre procura um culpado, você ainda está debaixo de condenação. Irmãos, eu não estou melhor porque, poxa, lá na empresa puxaram o meu tapete. Eu ia ser promovido, puxaram o meu tapete. Eu estava tão animado lá na igreja, mas muita gente de olho gordo, muita gente com inveja. Você quer arrumar um culpado. Quando você procura arrumar um culpado, é porque você ainda está debaixo de condenação. Todas as minhas culpas, Jesus levou lá na cruz do Calvário. Todas as minhas culpas, Ele levou lá na cruz do Calvário. É Ele que fez a obra por mim. Não estou mais debaixo da lei, mas estou agora debaixo da graça. Terceiro lugar, escondendo-se de Deus. Rapaz, eu sempre acho assim, sempre pensei assim, né, que claro que quando você chega no prédio da igreja, o prédio está lotado, então você tem que sentar lá atrás mesmo. Não tem outro lugar, você tem que sentar lá atrás. Nada contra quem senta lá atrás, porque você já chegou, o culto estava cheio, as cadeiras estavam lá atrás, você sentou lá atrás. Mas tem aquele crente que chega cedo no culto, mas ele nunca senta na frente. Ele senta lá atrás, a última cadeira. Quando o pastor fala amém, ele já está indo embora, pegando o carro dele, indo embora e tal. Por quê? Porque ele sempre está se escondendo de Deus. Não quero que ninguém me vê, não, estou aqui. E com isso ele está achando que ele está fazendo uma grande coisa. Sabe o que é isso? Condenação. Ok? Condenação. Está se escondendo, se esconde. Uma vez um rapaz foi num prédio da igreja, a Assembleia de Deus, ficou lá atrás, aí o porteiro perguntou para ele assim, e aí, o que você veio fazer? Não, é que as moças da igreja são moças puras, santas, estou aqui para achar uma e tal, vim aqui para ver se eu consigo achar um casamento. Aí o porteiro falou assim, essas izinhas que estão aqui atrás, isso aqui não serve para nada não, o negócio está lá na frente. Aquelas que estão sentadas lá na frente, que lá estão recebendo, que aquelas que estão ali e vai para o banheiro e sai do banheiro e vai no carro e vai para lá e vem para cá e vem para cá e vem para lá. Claro que o porteiro também estava condenando, mas tem um monte de gente, irmão, querendo se esconder de Deus. Adão quis se esconder. Quando Deus chegou, ele quis se esconder. Então, quando ele procurou se esconder, porque ele estava se sentindo condenado.
se sentindo condenado. Terceiro lugar, sentimento de complacência ou de passividade ou de autopunição. Tem gente que tem passividade, ou vai se punir, autopunição, ele quer se punir. Eu vou ajoelhar em cima de um caroço de milho aqui, entendeu? Porque vou me punir. Rapaz, eu vejo cada coisa, né? De vez em quando você vê no jornal. Eu morei em São José dos Campos, e de São José na Aparecida está próximo. E frequentemente, quando eu estava andando na Via Dutra, eu vi os caras carregando uma cruz nas costas. Os caras vão de São Paulo até Aparecida do Norte, carregando uma cruz, querendo se punir. Sabe o que é essa punição? É um sentimento de condenação. Um sentimento de condenação, porque ele quer se punir. Irmão, a nossa punição, Jesus já fez lá na cruz do Calvário. A nossa punição, Ele já fez. Então, não tem mais necessidade desse sentimento de punição, de complacência, de passividade, porque Jesus já levou isso lá na cruz do Calvário. Fechando. Sentimento de inferioridade. Tem gente que tem uma inferioridade. Não sei nem ler direito. Quem sou eu? Eu vou ler, começo a tremer aqui, eu fico nervoso, com vergonha. Isso é condenação. Sentimento de inferioridade. Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque eu estou certo de que a minha vitória e o meu vigor está nele. Quando eu estou diante dele, eu digo: Senhor, eu sou eternamente necessitado. Mas quando você está diante da adversidade, você diz para o vento: para. Você diz para a tempestade: acalma. Você diz para Satanás: foge. Você diz para o diabo: aquele que está comigo é maior do que aquele que está lá fora. Mas nós ficamos com aquele sentimento de inferioridade. Não, pastor, meu Deus, como que o senhor vai querer? Pastor, eu não tenho. Pastor, eu sou o menor do menor do menor do menor do menor. Tem um que fala assim: eu sou membro de banco. Tá? Mas na Viva não tem esse negócio de membro de banco. Nós somos uma igreja de sacerdote, de ministro, de homens e mulheres que querem trabalhar para o Senhor. Mas pessoa, eu sou membro. Não, porque, rapaz, como que o pastor vai olhar para mim e vai me ver? Tanta gente aqui para Deus usar. Lá comigo. É o sentimento de inferioridade. Isso é condenação. Não creia nas acusações mais do que você crê no sangue. Não creia nas acusações mais do que você crê no sangue. Quando pecamos, desonramos Deus. Mas quando aceitamos a condenação, desonramos muito mais ainda. Você entendeu? Quando nós pecamos, nós desonramos Deus. Mas quando nós aceitamos, ou seja, quando nós desacreditamos, ou quando você não acredita naquilo que o Senhor faz, quando aceitamos a condenação, nós desonramos muito mais ainda. Porque eu aceito a condenação. Então você está desonrando muito mais. Irmão, não aceita ser condenado. Saia daqui nessa noite dizendo: eu sou livre no Senhor Jesus. Satanás não vai conseguir nada, porque nós não queremos desonrar. Muito mais. A vergonha, ou seja, é vergonhoso pecar, mas não crer no sangue é mais vergonhoso ainda. É vergonhoso pecar, mas não crer no poder do sangue é muito mais vergonhoso ainda. O sangue precioso de Jesus é a base da nossa luta espiritual. Para vencer todos os argumentos do inimigo contra nós, precisamos apenas de crer no sangue. Que aceitar a acusação de Satanás, nós não podemos permitir. Ele está, porque quando você está aceitando a acusação de Satanás, você está desconsiderando o poder do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Se você aceita a condenação, você está não acreditando, você está desonrando, você não acredita no poder do sangue, mas nós acreditamos. Uma vez que você aceitou o sangue, o poder de Satanás está anulado na tua vida. Uma vez que você aceitou Jesus como seu Salvador, o poder das trevas está anulado na sua vida.
tá? É assim que nós lutamos as nossas guerras. É assim que nós vencemos as nossas guerras. É assim que nós vencemos as nossas adversidades. Levanta de um lado, levanta do outro, acusa daqui, acusa dali. Mas nós somos justificados no Senhor. Não existe dentro de nós esse espírito de coitadinho, de coisinha, de misericordinha, de achar que nós não somos nada. Ei, você está com o nome escrito no livro da vida. O Senhor escreveu o teu nome no livro da vida. Você não mais pertence a esse mundo. Você é dele. E se nós somos dele, nós acreditamos no poder do sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque foi ele que derramou o sangue lá. Nós não estamos envergonhados, nem com medo, nem condenados, porque eu estou falando para homens e mulheres que foi justificada por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. E esta justificação nos dá certeza de que nós possamos avançar. O Espírito Santo é o selo de Deus na minha vida. Oh, ele é o selo de Deus na sua vida. Esse selo fala de garantia. Esse selo fala de coisas boas. O Espírito Santo é a testemunha que está testemunhando aquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Há um convencimento no teu coração. E quando você ouviu a voz do Senhor, você não aguentou, você levantou a sua mão, e a Bíblia disse: não fomos nós que o escolhemos, mas foi ele que nos escolheu primeiro, e ele nos chamou não para viver uma vida de derrotada, mas ele nos chamou para reinar em vida, reinar em vida, reinar em vida. Aleluia! Oh, aleluia! A maioria dos crentes pensa que o Espírito Santo é unicamente um poder. Na verdade, ele é o poder, porque as pessoas acham que ele é um poder de Deus. Para nós termos comunhão no Espírito, apenas nós podemos pregar ou expulsar demônio. O Espírito Santo nos dá poder, é o poder dínamo. Ele pode fazer muitas coisas tremendas, nos dá a capacidade de expulsar demônio. Mas o Espírito Santo está aqui bem no meu e no seu coração, dizendo que você é amado do Senhor, que você é do Senhor Jesus, que você é uma propriedade exclusiva. Você foi marcado por ele, há uma marca em você. E quando Satanás olha para você, ele diz: com esse não dá, porque o sangue do Cordeiro está sobre ele. E quando Deus olha para nós aqui nessa noite, Deus não nos vê, mas Deus vê o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. E quando Satanás chega, ele não consegue, porque eu e você somos marcados. Se o céu está aberto sobre mim e você, esse céu de bronze que foi quebrado, porque Jesus abriu o céu. E se eu estou em Cristo, o céu está aberto aqui nessa noite. Eu tenho um amigo que ele era chefe de um terreiro de Umbanda. Fica em pé, nós já vamos concluir. Ele era o chefe do terreiro de Umbanda. E aí fizeram um pedido lá, na cidade de Cabo Frio. Ele mora. E ele contou para mim algumas vezes. Eu já tive a oportunidade de levar ele para pregar algumas vezes aonde eu pastoreei. E o Paulo falou para mim: Osmar, eu não podia dormir. Eu tinha que ficar a noite inteira acordado, porque ele dizia eu era cavalo do diabo. Se eu dormisse, Osmar, os demônios que estavam sobre mim entravam nos meus filhos e entravam na minha esposa. Então, para os demônios não entrar na minha esposa e não entrar nos meus filhos, eu tinha que ficar a noite inteira em vigília, cavalo do diabo. Aí ele disse para mim, eu estava em casa e chegou uma pessoa e queria que eu fizesse lá uma amarração, troço lá. E para tal eu precisava de ir num cemitério e pegar o crânio de uma pessoa e tirar um pedaço para fazer a composição. E quando foi de noite, ele foi no cemitério. E quando ele chegou, que ele foi na tumba, que ele ia escavar ali para abrir e tirar. Quando ele botou a mão, Satanás falou pelo diabo, falou assim: não mexe nesse aí não, porque não serve para nós.
esse não dá para fazer o que nós queremos, não mexe aí, pega do lado. Ele pegou do lado, mas ele gravou aquela lá, foi embora. Ficou aquela intrigante aquilo no coração dele. No dia seguinte, mas seu dia, ele foi lá, naquela sepultura que ele não podia tocar, estava escrito assim: aqui descansa um servo do Senhor. Aleluia. Oh, irmãos, não há nenhuma condenação mais para mim nem para você, porque até depois de morto Satanás não pode tocar o corpo do servo do Senhor. Paulo saiu daquele cemitério e disse: tem um que é mais poderoso do que Satã, tem um que é mais poderoso do que o diabo. E ele aceitou Jesus como Salvador. E hoje ele é pastor em Cabo Frio, trabalha para o Senhor, porque ele disse: Osmar, aquele que é maior do que o diabo mudou a minha vida. O diabo não pode tocar, o diabo não pode destruir. Não se sinta por circunstância, por adversidade, por coisas que aconteceu na sua vida, se sentir mal e dizer: pastor, eu não consigo, eu não vou vencer. Eu quero dizer para você que você já é vencedor. Você já é mais do que vencedor. Foi o Senhor que te chamou, foi Ele que te chamou, ou foi Ele que fez, foi Ele, é Ele que fez, é Ele, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos atribuiu. Então não há mais condenação em mim, não há mais condenação em você, porque nós estamos em Cristo Jesus. Toda a condenação Jesus já levou lá na cruz do Calvário. Saia daqui leve nessa noite, saia daqui com muita paz no seu coração. Inicia a noite, começa a segunda-feira e declara: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, porque aquilo que estava em mim, Ele levou. Isso não é falácia, isso não é cântico, isso é vitória. Ele é maior do que a lei, Ele é maior do que o inferno, Ele é maior do que qualquer circunstância. E Ele está aqui nessa noite dizendo para você: filho, eu estou contigo para te dar vitória, eu estou contigo para te abençoar, eu estou contigo para te fortalecer. Esse é o Cristo. Canta, povo de Deus. Ora bababa saia naralhai.
levante ela. A guerra não é sua, a guerra não é minha, mas a guerra é do Senhor. A Bíblia diz que pelo caminho que o inimigo virá, ele voltará. Vindo contra você como corrente de água, o Senhor o repreenderá. Se passar pelo vale da sombra e da morte, não temereis mal nenhum, nenhuma condenação há para você, porque aquele que sustenta com a destra da sua justiça está conosco aqui nesta noite. E Ele está dizendo para mim e para você: a guerra não é minha, mas é dele. E agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivemos mais segundo os rudimentos do mundo, mas segundo aquilo que o Senhor quer. Por isso, Pai, eu peço nesta noite, que o Senhor venha agora de uma forma maravilhosa e extraordinária, recompensar e fortalecer e sustentar esse teu filho, essa tua filha, de uma maneira gloriosa, de uma maneira extraordinária, porque sabemos, Senhor, que é no Senhor que está a nossa recompensa, é no Senhor que está a nossa saída, é no Senhor que está o nosso refúgio, é no Senhor que está a nossa paz, é no Senhor que está a alegria da nossa alma, é no Senhor que está a nossa cura, é no Senhor que está a nossa paz, é no Senhor que está a nossa justiça, é no Senhor que nós temos tudo e tudo está preparado. Por isso nós, Senhor, sabemos que essa guerra não é nossa, mas ela é do Senhor, e é no Senhor que nós lutamos essas guerras, e por conta disso, Senhor, o inimigo há de se afugentar, o inimigo há de se afastar, porque nós não temos do que se envergonhar, porque o Senhor derramou o teu sangue lá na cruz do Calvário, e essa certeza que traz para mim e para a tua igreja a esperança viva e extraordinária. Oh Deus, o Senhor é tudo que nós precisamos, o Senhor é tudo. Parece que estou sem. A minha vitória e a sua vitória está em Cristo Jesus. Nós só conseguimos porque Ele já conseguiu lá na cruz do Calvário. Se Ele é vitorioso, nós somos vitoriosos. Se Ele é grandioso, nós somos grandiosos, porque nós estamos escondidos nele. É nele que é a nossa força, é nele que é a nossa sustentação. E o desejo do meu coração é que você tenha uma semana altamente favorecida do Senhor. Que Deus possa retribuir e dar a você tudo quanto você precisa. Você veio bem aqui nessa noite, mas está saindo melhor. Você chegou entusiasmado, mas está saindo renovado. Você chegou aqui talvez cansado, mas está saindo aqui fortalecido no Senhor, porque é Ele que dá aquilo que nós precisamos. E eu acredito que nós teremos uma semana de vencedor.
uma semana triunfal. Aonde você colocar a tua mão, o Senhor te dará. Aonde você pisar, será vosso termo. O adversário vai ter que fugir da tua presença, porque está chegando um vencedor. Está chegando um que foi comprado com o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. E por conta disso, a paz e a bênção e a vitória estará na sua vida. Eu declaro para você, meu irmão, uma semana poderosa. Aquilo que você não está vendo, você vai começar a ver agora. Aquilo que você não está conseguindo enxergar, você vai enxergar agora. Porque você não está olhando com os seus olhos naturais, mas eu estou olhando com os olhos de Cristo. Eu estou olhando com o olho dele. E ele disse: onde colocar a planta dos teus pés será teu. Ninguém vai resistir. 1000 vai cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas praga nenhuma chegará na tua casa, na tua tenda, porque o Senhor está contigo. Ora bababa saia. Anaya Shema. Espírito de Deus, oh, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas nós conhecemos. O mundo não pode receber, mas nós recebemos. O mundo não tem esse privilégio, mas nós temos, porque nós sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida. E quando tocar a trombeta do Senhor, eu e você ouviremos o soar da trombeta, porque para lá iremos. Vamos reinar em vida. Vamos ter a vida de Deus. Vamos ter a vida de Deus. É o Senhor dando para nós aquilo que nós precisamos receber dele. Que o grande amor dele, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as doce consolação do Espírito Santo reina no meu e no seu coração.